A cidade está chocada. Aliás, é um menino de apenas 3 meses de idade que foi espancado por mais de 2 horas pelo próprio pai. Eu vou conversar agora com o delegado aqui, o doutor Fabiano, que inclusive concedeu uma coletiva de imprensa agora há pouco. Doutor, obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia para o senhor. Eu gostaria de saber como que foram essas agressões, o que aconteceu ali dentro da casa ontem, durante a noite. Bom dia a todos. Nós recebemos a informação de que durante a madrugada havia dado entrada no hospital de Andradas uma criança de 3 meses com lesões não compatíveis com morte natural. Depois dessas informações, nós acionamos o IML e encaminhamos esse corpo para que fosse feito o exame de necropsia. Paralelamente a isso, nós pegamos os pais e começamos a ouvi-los, né? E no decorrer do dia, num primeiro momento, eles não confessaram nenhuma conduta criminosa, mas de posse das informações que nos era repassada pelo médico legista e com os traumas que havia no corpo da criança, inclusive fraturas de arcos costais e traumatismo craniano, nós continuamos o interrogatório e a mãe acabou nos revelando o que de fato aconteceu na noite de terça-feira, véspera do crime, né? Véspera da morte da criança. Por volta de 19 horas, o pai, meio que impaciente com relação ao choro da criança, começou a arremessá-lo no sofá. Essa criança bateu com a cabeça na quina do sofá, uma quina de madeira, foi o que provocou o traumatismo craniano, e não contente, ainda desferiu joelhadas no abdômen desse infante, ocasionando as fraturas de arcos costais. Essas agressões se iniciaram na sala da residência e progrediram até o quarto. No quarto, esse pai ainda fez o arremesso do corpo dessa criança no berço, o que a mãe nos relatou que, inclusive, chegou a ouvir o estralo do estrado do berço. Uma coisa inconcebível. Doutor, a mãe foi omissa, então? Sim, a mãe ela vai responder por omissão. Ela é garante, né? Ela é garante da vida do seu próprio filho, que não tinha a mínima condição de se defender, né? O pai, autor, na condição de cometer o crime por ação, e ela cometeu a mesma conduta por omissão. Agora, é importante dizer também, doutor, inclusive a gente preparou uma reportagem que vai ao ar daqui a pouquinho, sobre como que esse caso foi descoberto. O bebê foi socorrido pelo SAMU, foi encaminhado para a Santa Casa e o corpo simplesmente foi liberado, doutor. E o crime só foi descoberto por um agente funerário. Esse caso do hospital, como que o senhor avalia a respeito disso? O hospital médico ali tem culpa a respeito do que aconteceu? Ele não percebeu realmente que esse bebê estava tão machucado? No primeiro momento a gente tem que destacar a respeito do socorro médico, né? O socorro médico, eu penso que foi eficiente, né? A medicina, no atual estágio em que se encontra, infelizmente, não teria condições de salvar a vida dessa pobre criança que foi brutalmente agredida pelos pais. Ela tinha politraumatismos, fraturas de arcos costais e traumatismo craniano. E ao que nós temos até o momento do inquérito policial, o SAMU foi acionado, efetuou manobras de ressuscitação da criança, a levou até a Santa Casa de Misericórdia. Na Santa Casa, o médico plantonista atendeu esse menino, fez também tudo que estava ao alcance para salvar a vida da pobre criança, mas não foi o suficiente. Posteriormente ao óbito, eu penso que é um fato a ser apurado na esfera administrativa no primeiro momento, entendeu? E o que vem ao caso no nosso inquérito policial é a conduta dos pais, a conduta criminosa dos pais e a materialidade do crime que já está constatada. Doutor, nós conversamos com alguns vizinhos do casal e eles disseram que ouviam muito o choro da criança, inclusive eles davam leite aí para o bebê porque passava até fome. E o Conselho Tutelar sabia desse caso? O Conselho Tutelar foi acionado. Inclusive, nos relatou aqui que no início do mês de março, mais ou menos lá pelo dia 8, eles compareceram ao local e fizeram uma vistoria. Inclusive, adentraram a residência, vistoriaram a criança, pediram para que fosse tiradas as roupinhas e verificaram o local.
Num primeiro momento, eles não constataram nenhuma irregularidade e nada que indicasse que essa criança sofria agressões ou maus tratos. Doutor, quais crimes os pais vão responder? Eles já estão detidos aqui em Andradas mesmo? Ontem nós efetuamos o auto de prisão em flagrante delito de ambos. Eles foram encaminhados ao presídio de Andradas. Durante a autuação, foi feita pelos crimes de homicídio qualificado em coautoria, né, de ambos os pais. Mas a gente não despreza outras condutas e outras tipificações legais ao término do prazo para a conclusão da investigação. Eles tinham passagens pela polícia? A gente não verificou nenhuma passagem deles, né? A gente ainda está fazendo levantamento junto aos sistemas informatizados da Polícia Civil, mas a princípio não verificamos passagens policiais de nenhum deles, mesmo porque eles são do estado de São Paulo, né? Então existe uma diferença entre os sistemas informatizados, mas nós vamos pedir a colaboração dos colegas de São Paulo para que nos forneça os antecedentes policiais de ambos. Doutor, no inquérito policial agora, o que entra, além, é claro, da morte, do homicídio, entra essa questão do hospital também, alguma coisa do tipo, do Conselho Tutelar ter visitado esta casa anteriormente? Todos serão ouvidos, né? Todos serão ouvidos, os médicos que o atenderam, o médico plantonista, o médico do SAMU e os representantes do Conselho Tutelar serão ouvidos no prazo do inquérito policial. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Ademir, está aí um bebê que foi espancado por mais de 2 horas pelo próprio pai, uma criança que sofreu bastante, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. É um caso bárbaro que realmente chama a atenção de todo mundo. E é claro, essas 2 pessoas, pai e mãe, já estão presos e vão responder por esse crime bárbaro.